Antes de Cabrini Green ser considerado o maior fracasso da habitação pública, havia o Pequeno Inferno. O primeiro cortiço de Chicago, ele deu origem às máfias irlandesa e italiana da cidade, e era lar de todos os vícios imagináveis. Os cortiços foram demolidos em 1942 e substituídos pelas 586 casas em fileira de Cabrini. Para os negros locais, quando a guerra acabou, seus empregos também acabaram. O desemprego em massa veio em seguida. O tráfico de drogas virou a principal ocupação dos homens adultos de Cabrini, aumentando a decadência e a criminalidade. A demanda por moradia na região resultou na construção de vários conjuntos habitacionais de vários andares entre 1957 e 1962, Cabrini Green. Décadas depois, tornou-se um pesadelo urbano, o pior do tipo. Veja como essa história se desenrolou. Na década de 1960, a notoriamente corrupta Autoridade de Habitação de Chicago havia parado de fazer triagem e verificações de antecedentes nos futuros moradores. Era por ordem de chegada. Diversas gangues de rua se mudaram para Cabrini Green e logo os gangsters locais aproveitaram os pontos de vantagem das novas torres. Os conjuntos habitacionais de Cabrini Green eram conhecidos por suas altas taxas de criminalidade e os tiroteios de franco-atiradores no final do século XX só aumentaram sua infâmia. Imagine viver com medo constante, sem saber quando ou de onde viria o próximo ataque. Era um lugar tomado pela paranoia e incerteza. No dia 5 de abril de 1968, um dia após o assassinato de Martin Luther King Jr., o lado oeste de Chicago entrou em caos, embora o dia tenha começado com marchas pacíficas, até a noite. Bairros estavam sendo destruídos e queimados até o chão. Houve tiroteios com a polícia e saques em massa também, lá em Cabrini. Por volta das 3 da manhã, atiradores de elite em prédios altos dispararam contra bombeiros, levando à reação da polícia. Policiais e membros da Guarda Nacional invadiram o prédio de onde vinham os tiros e chegaram até o 12º andar. Eles nunca encontraram os atiradores, mas encontraram um corpo morto na varanda. Curtis Jeff, do número 31 daquele endereço, estava morto com um tiro na cabeça. Depois disso, os comércios locais fecharam e foram embora, e o bairro ficou ainda mais pobre. Além disso, a ameaça de tiros de franco-atiradores fez os policiais temerem ainda mais o Cabrini Green. Os moradores ficariam sozinhos nas próximas décadas. Em 1970, o sargento James Severin, de 38 anos, tinha 13 anos de experiência na polícia de Chicago e já havia trabalhado na equipe de segurança que protegia Martin Luther King Jr. em 1966. 6 semanas antes de morrer, o sargento Severin falou ao repórter perto do Cabrini Green sobre suas expectativas para o projeto Walk and Talk, Patrulha, uma tentativa de pacificar as relações entre os policiais locais e os moradores do Cabrini Green. Tio Jim, como era conhecido pelas crianças da região, jogava softball com elas, ensinava truques de mão e criou um fundo para sorvete com seu próprio dinheiro. 1970 foi uma época tensa em Chicago. Em dezembro de 69, a polícia de Chicago assassinou 2 líderes do Partido dos Panteras Negras, Fred Hampton e Mark Clark, no lado oeste. Combinado com o assassinato de MLK e a brutalidade policial recorrente, esse período foi marcado por uma falta geral de respeito pela autoridade em toda a América. Cabrini criou uma geração de jovens negros revoltados que faziam guerrilha urbana contra policiais sempre que podiam. Policiais de Chicago chamavam o local de beco de combate, devido aos tiros frequentes dentro e a partir do prédio. Quase diariamente, os moradores também eram conhecidos por jogar coquetéis Molotov, tijolos e garrafas do prédio, devido ao perigo e ao ódio que recebiam. Chamadas de emergência, vindas dos conjuntos habitacionais, rotineiramente não eram atendidas pela polícia, mas não era o caso do sargento Severin e Rosado. Conforme a versão dos fatos aceita pelo tribunal, em 17 de julho de 1970, várias testemunhas e um segurança testemunharam ter visto Jorge Cavaleiros e João Ville nas proximidades e dentro do prédio, de onde depois partiram tiros. Ville supostamente perguntou a um segurança se havia apartamentos desocupados no 6º andar.
Ele também teria perguntado a alguns jovens por aí sobre munição 30-30. Testemunhas viram depois Ville e Knights com os rifles Winchester 30-30 e Savage 30-30. Elas também ouviram claramente eles planejando matar os policiais. Knights e Ville subiram para um apartamento no 6º andar com seus rifles, posicionando-se sobre uma banheira para ter melhor visão do campo de beisebol. Lá embaixo, uma testemunha viu o cano de uma arma saindo pela janela e em seguida ouviu tiros altos. Testemunhas relataram a atitude arrogante deles e as declarações feitas após o tiroteio. Faltava 1 hora para o fim do turno do sargento Severn, quando ele foi verificar os tiros vindos das torres. O sargento Rosato o acompanhou. Havia uma troca de tiros entre prédios, entre os Black Disciples e os Deuces, e ambos os policiais atravessaram o campo de beisebol de concreto enquanto se aproximavam de um dos prédios. Dizem que o disparo soou como uma escopeta. O sargento Severn levou a mão ao peito, onde havia um buraco do tamanho de uma bola de beisebol. Em seguida, ele caiu morto e o sargento Rosato estava a 3 metros atrás. Ele tentou ajudar ou fugir para se proteger, mas não conseguiu ir longe. O segundo tiro o atingiu e o fez girar. Ele ainda deu mais alguns passos e então caiu. Os 2 oficiais foram mortos com um tiro antes de sacar as armas. Quando o reforço chegou para recuperar os corpos dos oficiais, precisaram se abaixar atrás dos carros enquanto tiros ricocheteavam no concreto. No impasse que se seguiu, os policiais dispararam centenas de tiros contra o prédio. Quando a polícia entrou no prédio, agora com 200 homens, eles arrombaram portas e revistaram cada apartamento 3 ou 4 vezes. Mais de 100 pessoas foram presas e os 2 rifles usados nos assassinatos foram encontrados em um incinerador no prédio. George Knights foi capturado na operação. John Ville se entregou vários dias depois, após ver seu status de procurado na TV. As pessoas capturadas foram cooperativas, mas as investigações foram prejudicadas por acusações de brutalidade policial na delegacia. A polícia supostamente exigiu uma história de cada pessoa sob ameaça de violência ou prisão. Pelo menos uma pessoa confessou e implicou outras 3. 2 dos acusados eram Ville e Knights. Ville e Knights seriam posteriormente condenados a penas indefinidas de 100 a 199 anos na penitenciária estadual de Illinois. Mas o julgamento foi marcado por uma série de inconsistências. Durante o julgamento, Ville disse que policiais de Chicago ameaçaram sua família e os alertaram para não irem ao tribunal. Disseram a Ville que, se fosse absolvido, iriam matá-lo. O escritório do advogado foi arrombado durante o julgamento e os arquivos do caso roubados. O advogado dele afirmou a Ville temer retaliação policial. Ninguém testemunhou Ville ou Knights atirando contra a polícia ou qualquer pessoa. Evidências do legista, ocultadas do júri, mostraram que os disparos vieram da rua, mas seus laudos de autópsia nunca foram apresentados como prova. Os depoimentos das testemunhas não eram confiáveis, pois muitos eram de gangues rivais. Não havia digitais nos rifles achados no prédio naquele dia. Estava claro que alguém matou os 2 policiais à distância, e o Departamento de Polícia de Chicago queria que alguém pagasse por isso. Se prenderam as pessoas certas desde o início, ainda é um mistério. Johnny Ville, de 17 anos na época, foi libertado em condicional em 2021. George Knights continua na prisão. Em 1972, empresas de manufatura demitiram vários milhares de afro-americanos em Cabrini. A pobreza e o desespero cresceram e mães solteiras trouxeram pessoas sem documentos para ajudar no aluguel. Logo, muitas pessoas não conseguiam mais pagar o aluguel e a cidade desistiu completamente das reformas. As pessoas dormiam nos corredores, nas escadas, usavam drogas, urinavam abertamente em público e pichavam as paredes com grafites. As crianças brincavam entre lixo e agulhas de drogas. Tiroteios de atiradores eram constantes, matando vários inocentes por mês. Nas batidas, policiais achavam armas escondidas nas caixas de incêndio dos corredores, várias com miras telescópicas. Os elevadores de Cabrini eram, de longe, o meio de transporte mais perigoso da cidade. Os jovens de Cabrini aprenderam a controlar os elevadores para organizar assaltos, estupros e extorsões. O problema das gangues piorou ainda mais durante os anos 70, quando os cobras egípcios, discípulos negros e vice lords,
absorveram todas as gangues menores. Com o tempo, eles fizeram de Cabrini um império de drogas que gerava centenas de milhões ao ano, dominado por gangues e traficantes armados em turnos. Vistas de fora, as torres ficaram ainda mais intimidadoras depois que várias pessoas foram jogadas ou caíram das passarelas. Cercas de arame foram instaladas e fizeram as torres parecerem gaiolas de animais. Cabrini ficou envolta em lendas urbanas sobre os horrores que aconteceram lá. Só os viciados ousavam chegar perto. Em 1981, a prefeita Jane Byrne se mudou para um apartamento no 16, o andar em Cabrini, por 3 semanas. Ela fez isso para mostrar à cidade que, com policiamento constante, o crime e as gangues sumiriam. Moradores de Cabrini têm sentimentos mistos sobre ter a prefeita como vizinha, pois ela pode ser alvo. Também. Ela não é diferente, ela só tem uma cor diferente. A violência cessava apenas com sua presença. Ao sair, as gangues apreendiam também. As portas eram trancadas para reforçar os apartamentos, como fez o prefeito. Nos anos 90, 70% dos moradores de Cabrini Green tinham até 16 anos. Em um conjunto habitacional com 134 unidades, apenas 5 homens adultos viviam lá. A polícia mantinha distância dos conjuntos habitacionais, bloqueando ruas à noite perto dos prédios. Agora, membros de gangues circulavam armados do lado de fora e até disparavam para o alto. 942 moradores de Chicago foram assassinados em 1992, tornando esse o ano mais mortal na cidade desde 1957. Anthony Quabin Garrett era um atirador de elite que serviu 3 anos nas Forças Armadas no início dos anos 1970. O homem de 1,80 metros tatuado e com 33 anos participava dos jogos de beisebol da Cabrini Youth League. Ele também era chefe de segurança dos Stones. O histórico criminal de Garrett se estendeu por 18 anos. Ele foi condenado 6 vezes entre 1976 e 1987 por porte ilegal de armas. Em 1981, ele foi absolvido da acusação de matar um membro de uma gangue rival em uma escada da Cabrini. E em 92 estava em liberdade sob fiança por uma acusação de porte de arma em 1991. Nos dias anteriores, tiroteios haviam ocorrido entre os Vice Lawyers, que controlavam um prédio, e os Stones em outro, de acordo com documentos judiciais. Em 13 de outubro de 1992, testemunhas afirmaram que Garrett havia dito que estava irritado com os Vice Lords e manifestou sua intenção de se vingar. Ele foi até um apartamento no 10º andar, onde o cobra guardava um rifle semiautomático AHA e da R-15. Garrett foi até uma janela aberta no banheiro com visão direta para o prédio inimigo. De lá, ele viu 6 Vice Lords. De uma posição em pé, sem apoio, ele mirou e disparou 2 ou 3 tiros contra eles. Ele então saiu do apartamento e entregou o rifle para um jovem ao sair. A escola primária Jenna, em Cabrini Green, já havia perdido 2 alunos jovens por tiros em 1992. Na verdade, os tiros eram tão frequentes que as crianças locais aprenderam a se jogar no chão ao ouvir disparos. Um pouco antes das 9 da manhã, na terça-feira, 13 de outubro de 1992, as crianças brincavam e outras iam para a escola, quando Annette Freeman e seu filho de 7 anos, Dontrell Davis, deram as mãos e começaram a caminhar os 30 metros do prédio onde moravam até a escola primária Jenna. Quando o tiro ecoou, Dontrell caiu no chão e sua mãe achou que ele tinha se abaixado. Ele estava caído por causa de um tiro no lado esquerdo do rosto. Ele foi declarado morto ao chegar no Hospital Memorial Infantil. Os detetives logo acharam uma testemunha que viu tiros disparados de uma janela no 10º andar, a 300 metros de onde Dontrell foi baleado. O prédio, geralmente vazio, era frequentemente usado por gangues que mantinham sentinelas nos andares superiores. No apartamento 1001, a polícia encontrou 3 cápsulas de calibre .233, aparentemente de um rifle de alto poder. Uma testemunha confessou ter visto Quabini carregando um rifle escada acima no prédio mais cedo naquela manhã, e a polícia sabia exatamente quem era Quabini. Garrett foi preso 5 horas após o tiroteio e ficou 24 horas sendo interrogado intermitentemente.
Garrett assinou uma confissão de 5 páginas e meia no dia seguinte, segundo a polícia. Depois, afirmou ter sido espancado com uma mangueira de borracha e forçado a assinar. No tribunal, os promotores retrataram Garrett como um indivíduo incorrigível e, em 1994, Garrett foi condenado pelo assassinato de Dontrell e sentenciado a 100 anos de prisão. A arma que matou Dontrell nunca foi achada. O assassinato dele envergonhou a todos e simbolizava tudo de errado com Chicago naquele ano. Depois disso, iniciou-se uma nova guerra contra as drogas e gangues, e um funcionário da cidade sugeriu chamar a Guarda Nacional, uma medida que não foi tomada. O prefeito Richard Daley ordenou uma varredura policial nos prédios de Cabrini para encontrar armas e drogas. Prédios subutilizados foram lacrados, detectores de metal e sistemas de segurança rígidos instalados nos edifícios altos. Líderes de 12 gangues de rua declararam trégua. Essa trégua durou pelo menos 3 a 4 anos. O crime caiu em toda a cidade no ano seguinte e não houve homicídios em Cabrini por 8 meses, depois da gíria de Dontrell. O assassinato fez políticos locais e nacionais mudarem o foco da reforma de Cabrini para a sua destruição. Não só Cabrini, mas também outros conjuntos habitacionais em Chicago e na América. Entre 27 de setembro de 1995 e 3 de maio de 2011, Cabrini Green foi apagado do planeta. O que antes era o pequeno inferno em Cabrini Green agora está irreconhecível. Hoje, a área está cheia de condomínios e casas geminadas de alto valor. Essa é a história do pior gueto que a América já viu. 23 torres da mais prototípica pobreza negra do centro da cidade. Dizem que o jogo é tão antigo quanto a Bíblia, e é um fato bem conhecido que a prostituição é a profissão mais antiga de todas. Tempo nos Estados Unidos, a prostituição só é legal em Nevada e permaneceu um mercado negro misterioso no resto do país por décadas. A gangue trabalhava apenas com dinheiro vivo e não havia contratos ou documentos assinados. Embora movimente milhões por ano em algumas cidades, a prostituição segue como um dos crimes de rua mais comuns, com pouco conhecimento ou repressão. O cafetinagem, por outro lado, é mais uma cultura criada nos bairros negros do centro da cidade e teve seu auge nas décadas de 60, 70 e 80. A palavra cafetão passou a ser associada a um homem negro bem vestido, habilidoso com as palavras e rápido em usar a violência contra funcionárias desobedientes. A palavra não tem uma origem clara, mas cafetões gostam de inventar seus próprios acrônimos criativos para ela, como propriamente inspirando e manejando prostitutas, sendo um deles. Cafetões costumam ser muito sofisticados, inteligentes e bons avaliadores da natureza humana, atributos que os ajudam a prosperar em uma indústria que depende da manipulação psicológica. Um cafetão supervisiona todos os aspectos dos negócios de sua garota, desde o recrutamento até a gestão de funcionárias, segurança, logística e pagamento. Quando estava pesquisando sobre isso, muitas vezes, vários cafetões repetiam alguns dos principais princípios do jogo em suas entrevistas. Uma garota é muito perto de zero, está em você, não em cima de você. E cafetões não morrem, eles se multiplicam, a lista continua. Ao final de suas carreiras, os cafetões têm visões filosóficas sobre a vida, o trabalho e as dinâmicas de relacionamento que fazem sentido de várias maneiras. Para eles, pessoas comuns são escravas do salário, massas para o sistema e o governo. A missão de vida de um cafetão era viver a vida ao máximo e do seu próprio jeito. Eles não conheciam impostos ou poupança e gastavam o dinheiro tão rápido quanto recebiam, passando uma imagem de excesso e opulência. Mas apesar do brilho e glamour, os chefes apresentam o jogo como algo construído principalmente sobre manipulação, coerção e exploração. Aqui está como funciona o jogo dos cafetões. Mesmo que não seja formalmente definido, o caminho no jogo pode ser visto como 3 fases da evolução de um cafetão. Muitos cafetões entraram nesse meio porque cresceram nesse ambiente. Desde crianças, já eram obcecados por dinheiro e pelo controle que um cafetão exerce.
Além disso, ao crescer, muitos futuros cafetões tinham afinidade em conquistar e lidar com várias mulheres ao mesmo tempo. Um homem com essa habilidade era conhecido coloquialmente como jogador. Nos anos 70 e 80, muitos aspirantes a cafetão cresceram lendo Iceberg Slim, de Chicago, e ouvindo histórias sobre Fillmore Slim, de São Francisco, buscando orientação. Alguns seguiam cafetões experientes como ajudantes para aprender o jogo, enquanto outros começavam apenas com seu talento natural. O status de cafetão vinha ao ter várias garotas trabalhando para si, exibindo dinheiro, roupas e carros. Muitos cafetões desenvolveriam seus próprios estilos, sobre os quais falaremos mais adiante. O status de Mac era reservado para os cafetões mais lendários, como Iceberg Slim, Fillmore Slim, também conhecido como o Papa da Cafetinagem, e Don Magic Wand de Chicago. Os Macs eram conhecidos em todo o estado e no país, tanto pelo povo comum, quanto pela polícia e pelo submundo do crime. Um cafetão Romeu é aquele que usa o apego emocional para colocar uma garota nas ruas. Eles manipulam as inseguranças e vulnerabilidades das garotas e também sabem encantar mulheres de origens seguras e estáveis. O amor é o método de recrutamento mais confiável, pois torna as garotas mais controláveis, e cafetões, Romeu fingem afeto por elas. Por isso, eram conhecidos por encher as garotas de atenção e presentes, mas sempre as lembravam do quanto gastavam para gerar um sentimento de dívida. De repente, dizem à garota que estão sem dinheiro e devendo a pessoas perigosas. Pediam que as garotas trabalhassem nas ruas para recuperar o dinheiro e elas pensavam que logo o sofrimento acabaria. Mas a dívida inventada nunca é paga e elas continuam nas ruas com medo do perigo. Fugir de casa era outra tática usada pelos cafetões Romeu. Apaixonadas por seus novos namorados, as garotas fugiam com eles para uma cidade desconhecida, onde precisavam trabalhar para ajudá-los a sair de dificuldades financeiras. Os cafetões ameaçavam chantagear e humilhar a família se as garotas tentassem ligar ou voltar para casa, e se essas duas ameaças não funcionassem, eles ameaçavam as garotas ou suas famílias com violência. As garotas ficavam de coração partido, envergonhadas e com medo. Muitas garotas já estavam nas ruas para sustentar seus vícios, e o cafetão traficante se popularizou durante epidemias de drogas como heroína, crack e PCP nos centros urbanos. A epidemia do crack, em particular, forçou os cafetões a diversificarem e começarem a vender drogas paralelamente, e foi aí que isso se tornou mais comum. O interesse próprio do cafetão traficante significava manter as garotas viciadas em drogas pelo maior tempo possível, ou até mesmo apresentá-las às drogas. Com esse estilo de cafetinagem, as garotas eram basicamente pagas com drogas. A cafetinagem de guerrilha envolvia o uso de violência ou a ameaça dela para conseguir obediência. As táticas de um cafetão de guerrilha iam de ameaças a espancamentos e sequestros. Na hora de recrutar garotas, a cafetinagem de guerrilha não era popular, pois não gerava lealdade e resultava em alta rotatividade. Muitos cafetões recorrem a esse estilo quando outros métodos falham. Impor medo pela violência é essencial. E dizem que algumas garotas até provocam seus cafetões esperando serem agredidas como prova do controle deles. Muitas garotas vão parar nas ruas por abuso, antecedentes criminais, atração pelo dinheiro fácil ou dependência de drogas. Cafetões recrutam em locais como bares, boates, bocas de fumo, pontos de ônibus e abrigos para pessoas em situação de rua. Regras comuns incluem restrições ao uso de drogas pesadas, devido à imprevisibilidade e proibição de namorar certos tipos de homens. Ironicamente, muitos cafetões negros proibiam suas garotas de atender clientes negros, dizendo que sempre dava problema, como falta de pagamento, violência, roubo ou tentar cafetinar as garotas eles mesmos. As cotas mudavam conforme o dia da semana, de 3 a 4 dígitos por dia. Os cafetões recolhiam todo o dinheiro, muitas vezes deixando as garotas sem nada no início do dia. Para motivá-las, o cafetão supria todas as necessidades básicas das garotas, por isso raramente recebiam dinheiro.
A competição é incentivada, com as que ganham mais recebendo atenção e carinho, enquanto aquelas que não atingem a meta são ignoradas. Lidar com várias personalidades era o maior desafio da cafetinagem. Conflitos entre as garotas eram frequentes, às vezes resultando até em tiroteios. Cafetões delegam tarefas à garota principal, funcionária mais experiente, para controlar as demais. Outros papéis são seguranças, babás e motoristas. Por décadas, garotas trabalhavam nas ruas à noite, tornando-se alvos fáceis para predadores e assassinos em série. Cafetões à moda antiga anunciavam em listas telefônicas, jornais e cartões de visita nas ruas. Eles mantinham contato com outros cafetões para monitorar a polícia, oportunidades de recrutamento e destinos de negócios. Eles também buscavam dicas com funcionários de hotéis sobre policiais e descontos, às vezes subornando-os por serviços gratuitos. A epidemia de AIDS reduziu muito a economia dos cafetões por volta de 85. A natureza exploradora do jogo e o recrutamento de menores por cafetões levavam a acusações criminais. O que era cafetinagem e aliciamento passou a ser chamado de tráfico de pessoas, termo com conotação mais assustadora. Hoje em dia, a cafetinagem não é mais como antigamente e, em grande parte, migrou para o mundo digital. Como há menos incentivo para trabalhar com cafetão, as garotas só escolhem quem garante altos ganhos. Sem nenhuma da violência associada a essa epidemia, as garotas podem até ganhar muito dinheiro sem precisar realizar nenhum ato sexual. O jogo do e-cafetão é caracterizado por coisas como linguagem codificada sobre preços e imagens ousadas em sites dedicados. As garotas são anunciadas em classificados online, redes sociais, fóruns de discussão, salas de bate-papo, sites de namoro e páginas personalizadas na web. Com o e-cafetão, o dinheiro chega até eles e ainda conseguem clientes que pagam mais. A internet eliminou os perigos físicos da prostituição de rua, mas o e-cafetão também facilitou o rastreamento das atividades dos cafetões pelas autoridades por meio de rastros digitais, textos, vídeos e imagens. Por isso, cafetões e garotas conversam em códigos, pessoalmente ou por walkie-talkies. As garotas são treinadas para reconhecer policiais disfarçados pelo jeito de se vestir ou agir. Atualmente, cafetões percebem maior rigor policial, mas o jogo segue sustentado por quem o despreza. Sem clientes ricos e poderosos e sem a polícia, a gangue dos cafetões não existiria. Quanto à forma como são retratados na TV, cafetões de verdade acham que os filmes exageram na maneira como eles tratam as garotas e ficam irritados com o quanto o mundo está diluído hoje em dia. E todo mundo no rap é cafetão. Olhando para trás, muitos cafetões não sentem remorso no fim de suas vidas. Acreditam que as garotas do ramo precisam de cafetão para orientação e que valorizavam quem trabalhava para eles. Sem remorso por viver conforme seus próprios termos e sustentar uma cultura que glamouriza a escravidão humana. No outono de 1974, enquanto o Banco de Nova York abria suas portas para mais um dia comum, Chaslyn Williams e sua equipe se preparavam para executar um de seus ousados assaltos. Slim, calmo e sereno, havia orquestrado cada movimento, cada segundo desse assalto até o final do dia. Mais um capítulo seria acrescentado à lenda do maior assaltante de bancos negro dos Estados Unidos, cuja vida desafiou regras e o sistema. Chaslyn Williams nasceu no Harlem em meados do século XX, uma época de brilho cultural, mas de desespero econômico. Antes de lembrar da música do renascimento do Harlem ou de suas ruas agitadas, sua família se mudou para Jamaica, Queens. Foi lá, em um bairro marcado pela desigualdade, que o caminho de Slim para a infâmia começou. A partir dos 8 anos, Slim começou a faltar à escola, roubar e andar com garotos mais velhos que viam potencial em seus instintos aguçados. Aos 12 anos, participou do primeiro assalto à mão armada, roubando uma farmácia e sendo levado à Casa da Juventude do Bronx. O centro de detenção, criado para reabilitar, virou sua primeira escola do crime. Para Slim, as ruas não eram apenas uma fuga, eram uma questão de sobrevivência em uma América cheia de desigualdade econômica, onde a ascensão social parecia inalcançável para muitos jovens negros. Na adolescência, Slim já vivia nas ruas,
entre Nova York e Flórida, aprimorando as habilidades que o tornariam infame. Com apenas 15 anos, Slim realizou seu primeiro assalto a banco. Não era só pelo dinheiro, era pela adrenalina, pelo controle e pelo planejamento. Slim via o assalto a banco como uma disciplina, um ofício, e o elevou a uma forma de arte. Sua equipe se especializou em assaltos de domínio total. Isso não era um bilhete de exigência silenciosa para o caixa, mas sim uma operação relâmpago. Um homem controlava o saguão, neutralizando ameaças, enquanto outros pegavam o dinheiro ou levavam o gerente ao cofre. Todo assalto seguia a regra dos 60 segundos, entrar e sair antes que a polícia pudesse responder. A precisão de Slim não era apenas ousada, era brilhante. Sua equipe usava rádios da polícia, casas seguras e carros roubados para sumir antes das autoridades chegarem. Com o tempo, a operação de Slim atravessou fronteiras estaduais, tornando-o um fantasma que as autoridades lutaram para capturar por anos. A equipe de Slim permaneceu intocável, mas no final não foram os erros dele que levaram à sua captura, e sim a traição. Um informante desesperado para se salvar entregou Slim. Preso por conspiração, ele foi condenado a 10 anos em prisão federal. Mas, para Slim, a prisão virou mais uma chance de traçar estratégias. Enquanto cumpria a pena, Slim participou de um programa federal de trabalho e fez aulas na Universidade de Michigan. Mas enquanto estudava de dia e de noite, Slim arquitetava outra onda de assaltos. Seu álibi de preso exemplar lhe dava cobertura para planejar novos roubos. As autoridades acabaram descobrindo. Uma batida em um dos esconderijos de Slim terminou em um tiroteio e dessa vez os promotores acumularam as acusações. Slim foi condenado a 95 anos, encerrando de forma devastadora seu reinado como um dos criminosos mais engenhosos da história americana. Na prisão, Slim iniciou uma transformação. Ao conquistar 2 diplomas de bacharel, tornou-se defensor da educação e das instituições correcionais. Ele acreditava que o conhecimento podia quebrar o ciclo do crime para outros como ele. Após 15 anos, Slim recebeu liberdade condicional. Ele disse: "A educação abriu meus olhos para o que eu poderia ser. Não sou mais quem fui." Após ser libertado, Slim usou sua esperteza e contatos em negócios legítimos. Usando as lições do seu passado, Slim fundou a Black Hand Entertainment, uma gravadora que se tornou um pilar da cena hip-hop de Nova York. Sua credibilidade nas ruas e mente estratégica fizeram dele um mentor inestimável para estrelas em ascensão como Boxy Brown e 50 Cent. Mas o passado de Slim às vezes afetava sua nova vida. Em Many Men, 50 Cent aludiu a um desentendimento, um lembrete de que a dualidade de Slim nem sempre era fácil de conciliar. Apesar da controvérsia, o trabalho de Slim na indústria consolidou sua reputação como uma ponte entre as ruas e o sucesso. Em 2022, Chaslin Williams faleceu, encerrando o capítulo de uma vida que desafiou convenções para uma comunidade hip-hop. Slim não era apenas uma figura do passado, ele era um lembrete da tênue linha entre a sobrevivência e o sucesso. Chaslin Williams viveu uma vida de contradições, um criminoso genial que se tornou mentor, uma figura infame que encontrou redenção. A história dele nos faz perguntar: alguém pode mesmo escapar do passado? No coração de Chicago, em meio à agitação da vida urbana, uma força poderosa estava surgindo em meados dos anos 1970, os El-Rookins, um nome que logo se tornaria sinônimo de medo e respeito. Enquanto a cidade enfrentava desafios econômicos e agitação social, os El-Rookins conquistaram seu próprio espaço. Eles não eram apenas mais uma gangue de rua, eram uma força comunitária. Desde organizar eventos no bairro até mediar disputas nas ruas, eles frequentemente confundiam as linhas entre protetores e agressores. No comando desse grupo estava Jeff Ford, um líder carismático com uma visão conhecido por muitos como Chefe Malik. Ele era um homem de contrastes. Por um lado, era visto como um farol de esperança, um líder que defendia os direitos dos marginalizados. Por outro lado, ele era um estrategista astuto, sempre um passo à frente de seus adversários.
Sob a liderança de Force, o grupo cresceu em número e força, suas operações se expandiram e suas ambições também, enquanto os El Rookings solidificavam sua posição. No cenário urbano de Chicago, eles também chamaram a atenção das autoridades, mas, para os moradores do bairro, eles dominavam. Eles eram mais do que apenas uma gangue. Eles eram um símbolo de resiliência, união, desafio contra um sistema que muitas vezes é visto como estando contra eles. Meados dos anos 1970 foi o ponto de virada para Jeff Ford. A prisão, para muitos, é um momento de reflexão, e para Ford não foi diferente. Durante seu tempo na prisão, Ford foi apresentado aos ensinamentos do Islã. Isso lhe proporcionou estrutura, um senso de propósito, uma nova direção para sua vida e uma nova visão para sua gangue. Após sua libertação, Ford saiu com um novo propósito. Ele rebatizou a gangue, dando-lhe um nome que refletia seu novo ethos. El Rookings, um termo árabe que significa fundação. Era simbólico do novo caminho que ele idealizava para o grupo, um caminho enraizado na fé e no serviço à comunidade. Os El Rookings, sob a orientação de Força, começaram a incorporar práticas islâmicas em seu cotidiano. As sessões de oração se tornaram uma cena comum, e a sede da gangue ecoava com o som dos versos do Alcorão. No entanto, essa mudança não passou despercebida. As autoridades, já cautelosas com a influência do grupo, agora os viam com ainda mais desconfiança. Essa nova identidade, embora os aproximasse como comunidade, também preparou o terreno para os desafios que estavam por vir. Com o crescimento da influência e prestígio dos El Rookings, eles acabaram atraindo a atenção do governo dos Estados Unidos. A década de 1980 trouxe um foco maior no crime organizado e nas gangues de rua, e os El Rookings, com sua combinação única de atividade criminosa e fervor religioso, estavam diretamente na mira. A perseguição do governo foi implacável. Os El Rookings estavam sob vigilância constante e em 1983 seus piores temores se concretizaram. Jeff Ford, o líder carismático que transformou a gangue e lhe deu um novo propósito, estava mais uma vez atrás das grades. Determinado a desmantelar o grupo de dentro para fora, o governo introduziu uma nova ferramenta em seu arsenal: uma escuta telefônica. No telefone da prisão de Ford. Cada conversa agora estava exposta para as autoridades. A escuta telefônica forneceu uma janela para as operações do El Rooking, seus planos e, mais importante, sua conexão com esquemas maiores e mais sinistros. Ford enfrentava os desafios da vida na prisão sem saber até que ponto sua privacidade havia sido invadida. A escuta telefônica mudaria o jogo, preparando o terreno para uma série de eventos. Isso abalaria as próprias bases dos El Rookings e colocaria em xeque o lugar deles nos anais da história de Chicago. Com o avanço dos anos 1980, as ambições dos El Rookings se estenderam além das ruas de Chicago, alcançando a vasta extensão do Atlântico até os desertos da Líbia. A escuta no telefone da prisão de Ford revelou conversas sugerindo uma ligação bem mais alarmante do que o esperado. Surgiram rumores de negociações com terroristas líbios. Os El Rookings aparentavam mirar o cenário global. Mas o que uma gangue de rua de Chicago poderia querer com o país do norte da África? A resposta estava nas aspirações de Jeff Ford, inspirado pelo apoio financeiro de Louis Farrakhan, do líder líbio Muammar Gaddafi. Ford viu uma oportunidade. Se Farrakhan conseguia milhões de Gaddafi, por que os El Rookings não poderiam conseguir também? Com o poder financeiro de uma nação por trás deles, as possibilidades eram infinitas. O governo dos Estados Unidos ficou mais alarmado. A ameaça de uma gangue de rua ligada a uma nação estrangeira que apoia o terrorismo era significativa demais para ser ignorada. O FBI, reconhecendo a gravidade da situação, entrou em ação e elaborou um plano para capturar os El Rookings. Eles infiltraram um agente disfarçado no círculo interno do grupo, fingindo ser um traficante de armas com conexões a redes terroristas.
O agente ofereceu à gangue uma arma de imenso poder, uma arma antitanque semelhante à série M72. A implicação era clara. Isso não era apenas uma transação, era um convite para cometer um ato terrorista em solo americano. Os El-Rookins, cegos pela ambição e pelo fascínio da riqueza prometida por Gaddafi, caíram na armadilha. Reuniões foram realizadas, planos foram discutidos e a armadilha foi montada. E cada conversa, cada aperto de mão, cada troca foi meticulosamente registrada pelo FBI. A operação de flagrante forneceu ao governo dos Estados Unidos as provas de que precisava para agir contra os El-Rookins. Mas, além disso, revelou o quanto a gangue era ambiciosa e até onde iria para conseguir seus objetivos. A linha entre o crime de rua e o terrorismo internacional havia se tornado tênue. À medida que suas ambições cresciam, sua audácia também aumentava. Seus negócios já não estavam mais confinados às sombras dos becos de Chicago. Agora eles operavam em um palco internacional. O próximo capítulo aconteceria bem longe das ruas de Chicago, no cenário tropical do Panamá. A notícia chegou aos El-Rookins sobre uma reunião, um encontro com os representantes líbios. A promessa, um acordo que solidificaria a parceria deles e lhes daria os recursos que tanto buscavam. Em um hotel panamenho, um pacto foi selado. Os líbios, representando os interesses de Gaddafi, deixaram sua proposta clara: cometer um ato terrorista em solo americano e, em troca, receber uma grande quantia em dinheiro e um fornecimento de cocaína. Foi um acordo que selaria o destino dos El-Rookins, mesmo enquanto apertavam as mãos de seus colegas líbios. Mal sabiam eles que suas ações estavam sendo cuidadosamente monitoradas. Em 1987, o ano que veria a culminação da perseguição do governo dos Estados Unidos aos El-Rookins. O palco estava pronto para um dos julgamentos mais sensacionais da história americana, com os olhos do país voltados para o Tribunal de Chicago. Desde o início, ficou claro que esse não era um julgamento comum. A atmosfera era densa, com tensão e expectativa. E, à medida que os presentes entravam no tribunal, eram recebidos por detectores de metal e cães da polícia estadual patrulhando os corredores. Em meio a toda essa segurança reforçada, foram os próprios El-Rookins que chamaram mais atenção. Suas roupas distintas os destacavam, uma afirmação ousada de sua identidade. Em desafio. Penas vermelhas adornavam suas cabeças, enquanto seus corpos estavam cobertos por túnicas brancas esvoaçantes, casacos de pele e tranças. O julgamento foi um frenesi midiático. Repórteres disputavam os melhores lugares, suas câmeras registrando cada momento. A declaração de abertura do promotor definiu o tom. Este caso envolve crime organizado com um toque de terrorismo. À medida que o julgamento começava, o peso das provas contra os El-Rookins ficava evidente. As escutas telefônicas, a operação disfarçada, as reuniões no Panamá, tudo isso pintava o retrato de uma gangue que foi longe demais, cegada pela ambição e ganância. Porém, mesmo com as provas apresentadas, eles seguiam desafiadores. O ponto central do argumento da promotoria era a ligação dos El-Rookin com a Líbia, comprovada por uma série de gravações, documentos e depoimentos. Eles descreveram uma gangue que não apenas buscava ganhos financeiros, mas também estava disposta a cometer atos de terror em solo americano. Para uma potência estrangeira, as escutas telefônicas da prisão de Fort foram fundamentais. O júri ouviu atentamente enquanto a voz de Fort ecoava pelo tribunal, discutindo planos, acordos e a promessa de riqueza vinda de Gaddafi. As gravações forneceram uma visão rara do funcionamento interno da gangue e de suas ambições internacionais. Testemunhas foram chamadas, cada uma acrescentando mais uma camada ao caso da acusação. Agentes infiltrados relataram suas interações com os El-Rookins, detalhando o entusiasmo da gangue em adquirir armas e suas conversas sobre possíveis alvos.
O depoimento da operação secreta foi especialmente condenatório, com agentes relatando que o grupo queria comprar uma arma antiaérea para um ato terrorista. Talvez a evidência mais convincente tenha sido o relato das reuniões no Panamá. A promotoria apresentou uma linha do tempo, corroborada por registros de hotéis, detalhes de voos e depoimentos de testemunhas que os colocavam em contato direto com representantes líbios. Com o passar das semanas, o peso das evidências parecia intransponível. Os El-Rookings, antes temidos e reverenciados nas ruas de Chicago, agora estavam na defensiva, lutando não apenas por sua liberdade, mas por seu próprio legado. O tribunal estava lotado enquanto o julgamento se aproximava do fim. O júri voltou com seu veredito: culpado. O tribunal explodiu em uma mistura de alívio, choque e incredulidade. A temível gangue que um dia dominou Chicago havia sido levada à justiça. As consequências do julgamento foram rápidas. Membros importantes, como Jeff Ford, receberam longas sentenças de prisão. Seus bens foram confiscados, a operação foi desmantelada e a influência deles nas ruas de Chicago começou a diminuir. Após o veredito, começaram a surgir dúvidas sobre a conduta da promotoria. Alegações de má conduta pela promotoria lançaram dúvidas sobre o que era visto como uma vitória contra o crime organizado. Rumores de subornos, coerção e supressão de provas começaram a circular, manchando a integridade do julgamento. Com o avanço das investigações sobre essas alegações, surgiram revelações surpreendentes. Descobriu-se que testemunhas-chave da acusação receberam drogas e favores enquanto estavam sob custódia. As consequências foram imediatas e amplas. Casos de drogas dos El-Rooking, antes vistos como simples e resolvidos, foram reabertos. Em alguns casos, as condenações foram anuladas, levando à libertação de membros que haviam sido presos com base em provas duvidosas. Após o julgamento e a revelação subsequente, os El-Rooking começaram a desaparecer nos anais da história. Sua presença, marcada por reuniões com grafites e os distintos fazões vermelhos, tornou-se uma visão rara. Outras gangues, vendo o vácuo de poder, avançaram, tomaram territórios e mudaram a dinâmica do submundo de gangues de Chicago. Para os moradores de Chicago, a presença cada vez menor dos El-Rookings foi recebida com sentimentos mistos. Enquanto muitos respiraram aliviados, livres da influência da gangue, outros lembravam do senso de comunidade e proteção que eles proporcionavam, apesar de todos os seus defeitos. Eles eram uma entidade conhecida, uma força previsível. Seu declínio trouxe consigo uma nova era de incerteza. Hoje, os El-Rookings existem principalmente em memórias e histórias, um testemunho da natureza transitória do poder e da influência. Embora seu legado seja inegável, seu outrora poderoso império é um lembrete de que até mesmo os mais formidáveis podem desaparecer. Dado o tempo e as circunstâncias, conforme os anos passam e o mundo continua a evoluir, a história dos El-Rookings serve como um conto de advertência. Isso nos lembra dos desafios sempre presentes da vida urbana, das complexidades da política global e da tênue linha que separa a ambição do excesso. Nos capítulos da história americana, os El-Rookings serão lembrados para sempre, não apenas por seus crimes, mas pelo impacto profundo que tiveram na psique da nação.